Bem, para compreender como está essa distribuição da população brasileira, nós vamos ver aqui um pouco sobre a mobilidade da população brasileira. O que se reproduz com essa questão da mobilidade? O que representa essa palavrinha, mobilidade? Ou seja, movimento, está relacionada à questão de movimento. A população brasileira está em constante movimento pelo nosso território. É um território grande, né? As pessoas sempre estão se deslocando. Por vários motivos. Não só questão de trabalho, mas questões religiosas, questões de um clima mais agradável, né? Nós temos vários fatores que podem impulsionar pessoas a mudarem de localidade, né? O deslocamento das pessoas ocorre entre áreas ou entre o próprio município, né? Em outras partes do país. Nos casos em que deslocamento acontece de uma região para outra, com a intenção de permanência, podemos nomear essa mobilidade de migração interna, né? Assim, as migrações internas sempre ocorrem no Brasil, porém, em alguns momentos da nossa história, os fluxos migratórios interfeririam diretamente na distribuição espacial da população. O que representa isso, gente? Representando esse fluxo de pessoas indo para outras regiões. Assim como o Nordeste, que manda a sua mão de obra para a região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, também para a região da Amazônia. Muitos saíram do nosso velho Brasil, ou seja, a região nordestina, procura de trabalho na região da Amazônia. Mas em relação a quê? O que é que se tinha de trabalho na Amazônia? Tinha a construção da Transamazônica, que era aquela estrada, e também teve a questão da extração da borracha, do látex. Isso impulsionou muitos nordestinos, e também muitos morreram em virtude da malária e de alguns insetos e alguns bichos que lá contém, como os índios, né? Isso é outra história para outro momento. O Brasil na imigração de 1950 a 1960. O que representa isso? Isso é um ponto muito essencial no sentido da razão da falta de oferta de emprego e dos longos períodos de seca que ocasionaram problemas socioeconômicos na região Nordeste. Um expressivo número de nordestinos migrou para outras regiões do país, principalmente para o Sudeste. Nesse período, o estado do Paraná caracterizava a fronteira agrícola do país e recebeu também muitos migrantes, principalmente dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Já na questão Brasil migração, por volta de 1960 a 70, na década de 60, atraído pela exploração do ouro, pelo desenvolvimento agropecuário nas áreas da floresta amazônica e do cerrado, muitos trabalhadores deixaram as regiões Nordeste, Sul e Sudeste e vieram para áreas do interior da região Centro-Oeste do país. Esse deslocamento populacional também esteve relacionado à construção de Brasília, que naquela época promoveu grande oferta de empregos, né? Ou seja, esse fluxo da região Nordeste, principalmente, ou seja, muita mão de obra se deslocou para essa região do Centro-Oeste nessa época, 1960 a 1970. Já temos outro fluxo muito interessante, que foi o fluxo de 1970 a 1980. Esse fluxo se deu na região Centro-Oeste e Norte, em virtude das novas fronteiras agrícolas, além dos migrantes nordestinos, faziam parte desse deslocamento populacional habitantes da região Sul e Sudeste, uma intensa corrente da região Nordeste para a Sudeste. Também se intensificou na década de 80. Somente o estado de São Paulo recebeu cerca de 7 milhões de imigrantes. Isso é bem interessante, gente. Nesse mesmo período, gente, também até no presente,